gente! Boa tarde a todo mundo! Todo mundo bem? Segundona boa, mais uma semana começando e a gente vai falar um pouquinho sobre cultivo de orquídeas. Eu continuo sem um cantinho de live, olha lá, ó, esqueci o batom. Ai, quer que eu traga o batom pra você? Agora já foi. Quer que eu pegue lá no banheiro? Deixa quieto. Ai, se eu contar pra vocês a atrapalhada que eu faço, gente. Fui pôr o café na máquina pra coar. Nesse inteirinho fui lá, passei batom. Aí eu coei café. Aí eu lembrei que o batom aí ia intervir no gosto do café. Catei papel higiênico, arranquei batom, tomei o café. E aí não passei batom de novo pra começar a live, mas tá valendo, né, gente? Tá valendo. Bom, café tomado, batom não passado, isso não importa nada. O que importa nesse momento é que você compartilhe a minha live no teu perfil. Que você convide os seus amigos para vir escutar um pouquinho sobre cultivo de plantinhas. A gente vai falar de algumas outras plantinhas hoje, além das orquídeas, tá? Então, boa tarde para todo mundo. Uma semana super abençoada para todos vocês, tá? Muita paz, muita luz, muita prosperidade, muita flor aí no seu quintal. E ontem eu fiz um videozinho bem curto no meu Instagram. Para quem não me segue, o meu Instagram é juorquidiomania _, que é aquele subtraço, tá? Você é meu convidado para seguir meu Instagram. E ontem, tomando o sol da vitamina D, aquele sol do horário mais forte, né? Que infelizmente é ele que faz a vitamina D do nosso corpo ser produzida. Então eu fico algumas horinhas durante o final de semana por conta da vitamina D. Sentadinha ali, eu filmei a minha casa, só o quintal. Então eu peguei o telefone, mirei lá de onde eu tenho a estufa de vandas e fui virando por todo o meu quintal. E esse vídeo bombou porque as pessoas quando vêm a live, eu vou mostrando parte por parte. E quando eu fiz um vídeo mostrando toda a face do meu quintal, as pessoas falaram que eu tô tendo uma floresta em casa e ficaram admirados com a quantidade de plantas que eu tenho aqui. Obrigada, Núbia. É esse aí o meu Instagram. Vão pra lá, tá? Esse é o meu Instagram oficial, ok? juorquidiomania _, ok? Bom, quem tiver curiosidade de ver esse vídeo, tá lá no story, tá? Então acho que ainda dá tempo de você ver. Acho que ainda dá tempo. Agora 2 horas, ainda dá tempo de você ver. Bom, por que eu tô aqui também? Nesse canto aqui. Porque ontem eu também mostrei no meu story as plantas que eu plantei. Foram mais de 20 plantas, cactos, suculentas, folhagens que eu plantei durante a semana passada. E ontem eu plantei os cactos e suculentas. E com uma boa música castelhana, muita exposição, eu plantei diversas suculentas, diversos cactos que eu ganhei do Douglas, né? Um presentão. E aí, nessas filmagens, as pessoas perguntaram pra mim o que eu utilizava para plantar cactos e suculentas e se poderiam utilizar esse substrato, essa mistura para orquídeas, né? Olha que lindo esse, filha. Olha. Ai, que bonitinho. Parece uma cenourinha. Esse é o vaso cenoura. Eu não sei se eu tenho ainda para vender no site, viu, gente? Esse vaso foi o maior sucesso, Orquidiomania. Esse é o vaso cenoura, ele fica pendurado, tá? Não sei se tem mais, esses são meus. Bom, que eu uso para plantar cactos e suculentas, respondendo para as pessoas que me seguem no Instagram? Eu utilizo, além para suculentas e cactos, eu utilizo para muitas folhagens esse mesmo substrato. Substrato fofinho misturado com casca de arroz carbonizada. É meio a meio. É esta mistureba que eu faço, que oferece muita drenagem, não fica água batumada no vaso e as suculentas e os cactos adoram, tá?
Agora, se você tiver a mania de ser a louca da mangueira, como eu já fui, já fui, né? Mais ou menos. Eu ainda sugiro que você coloque carvão e casca de pinos misturado nesse substrato, tá? Então, o que eu utilizei? Uma parte de substrato fofinho e uma parte de casca de arroz carbonizada. Ambos eu tenho à venda no site Orquideomania, tá? orquideomania.com.br. Aí, a pergunta que não quis calar foi a seguinte: eu posso utilizar esse substrato, essa mistura nas orquídeas? Pois bem, esse é praticamente o tema da nossa live de hoje, né? Se essa mistureba serve para orquídeas ou outras plantas. Para outras plantas, eu posso dizer que com certeza sim. Inclusive, você pode misturar terra vegetal, uma parte, a casca de arroz, outra parte, e o fofinho, outra parte. Então, você pode misturar esses três tipos de substrato. Eu planto begônia, eu planto samambaia, eu planto a maioria das minhas folhagens nesse mix com esses três. Terra vegetal, casca de arroz e substrato fofinho, tá? Só para informá-los, em breve nós teremos uma categoria só de substratos para diversas plantas. Então vocês vão encontrar um leque bem maior do que nós temos hoje, tá? Então vocês vão encontrar terra vegetal, vocês vão encontrar humus de minhoca. O nosso site está sendo incrementado. Inclusive, quem está pedindo produtos de jardinagem, como bico de mangueira, como pulverizadores de mangueira, tudo isso vai estar na linha à venda, tá? A gente já falou com o fornecedor, então eu peço que vocês tenham paciência que logo tudo isso vai estar no site, tá? No site você vai encontrar o fofinho com o nome de fofinho mesmo, tá? Ele não tem um nome específico, o nome fofinho foi dado por mim, porque ele é extremamente fofo, tá? Bom, a pergunta eu posso utilizar em orquídeas? Vamos lá. Como eu e o Márcio e a Maju e a Regi Gurzinski sempre falamos nas nossas lives, não existe regra no cultivo de orquídeas. Mas nós temos que respeitar características, ok? Só que a orquídea é muito adaptável, tá? A gente vê N pessoas que tem vanda no vaso com terra, que tem vandas plantadas no chão, que tem phalaenopsis plantadas em vaso com terra e prosperam. Por quê? O modo que elas cultivam, a quantidade de rega que eles fazem é o suficiente para não encharcar. Então a planta se adaptou a essa forma de cultivo na terra. Lembrando que elas não são terrestres, elas são epífitas, que na natureza estão agarradas nas árvores. Elas não estão enterradas no solo, tá? Só que elas são adaptáveis. Então, se você tiver o dom, se você aprender a sacada da quantidade de rega, você pode plantar de repente uma phalaenopsis nesse substrato, porque tem boa drenagem, tá? Você vai colocar uma drenagem no fundo, pode ser argila expandida, pode ser carvão picadinho, isopor picadinho, pode ser telha picadinho, para aumentar a drenagem. Então vamos supor, você pega um vaso, tá? E você vai colocar uma parte de drenagem, pedra brita, argila expandida, isopor picado, telha quebrada, uma parte assim, tá? Uns 2 dedos. E aí você vai colocar o substrato, esse mix de fofinho com casca de arroz carbonizada misturado com carvão e casca de pinos. Essa mistura pode dar muito certo para aquelas pessoas que moram em regiões extremamente secas, tá? Extremamente secas. E para aquela pessoa que não faz muitas regas. Por quê? Esse substrato, ele vai reter um pouquinho mais de umidade. E a sua phalaenopsis, e o seu oncídio, e o seu dendrobium, sendo orquídea epífita, ele vai se adaptar desde que você respeite as regas. Molhou, secou, molhou, secou, molhou, secou. Ju, mas como que eu vou saber que isso vai dar certo?
Olhômetro. A planta fala com você. E eu trouxe uma planta que está falando comigo, eu vou mostrar para vocês. Não é orquídea, mas ela está falando comigo. E o que ela está dizendo nesse momento? Socorro, Maria José! Eu preciso ser replantada urgente porque eu estou morrendo. Mas Juliana, como você sabe que ela está falando isso para você? Primeira coisa, as folhas começaram a cair da noite para o dia. E aí eu começo o meu processo de eliminação. O que aconteceu de diferente no meu quintal para essa suculenta que sempre foi maravilhosa, farta em folhas, roxinha, estar dessa maneira agora? O que aconteceu? A luminosidade é a mesma, a adubação é a mesma. O que aconteceu? Chuvas constantes e ela estava no tempo. Eu lembrei de tirar da chuva, mas eu lembrei tarde demais. Aqueles poucos dias de chuva constante foi o suficiente para apodrecer a minha suculenta. E se eu não conhecesse as características dessa suculenta, ela ia terminar de definhar. Então, qual que é o processo? Tudo murchando, tudo apodrecendo. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar desse vaso, fazer o corte, selar com extrato de própolis e dali que o extrato de própolis estiver seco, replantar para salvar o meu exemplar. E é esse mesmo procedimento que a gente deve fazer com as orquídeas. Cada planta, gente, ela se manifesta de maneiras diferentes. Eu trouxe uma suculenta para vocês entenderem que a orquídea não vai ficar dessa maneira. A orquídea vai começar a pretejar as raízes. Vai começar lá de dentro, as raízes todas apodrecendo, vai para o rizoma, vai para o caule, e aí as folhas são mais lentas para definharem. É isso que eu quero que vocês entendam. A manifestação de características de doença de uma planta para outra é muito diferente. A suculenta perdeu as folhas de uma única vez. As orquídeas demoram um pouco mais para perder as folhas. Elas vão morrendo de baixo para cima, né? Vão apodrecendo de baixo para cima. Então a gente tem que aprender essas sacadas, né? Então o substrato pode ser utilizado para orquídeas? Pode, desde que você saiba fazer as regas, tá? Desde que você conheça a sua planta e que você entenda os sinais, tá? Toda planta, quando é replantada, principalmente um novo substrato, ela passa por um período de adaptação. Então, geralmente, ela fica meio capenga nos primeiros dias. Mas aí ela vai enraizando, ela vai se adaptando, as folhinhas vão erguendo novamente. Algumas folhas são descartadas pelo estresse da mudança, do novo vaso. Isso é uma característica, principalmente dos oncídiums. Mexeu no oncídio, replantou, ele joga um monte de folha fora, né? A gente fica descabelado. Mas logo ele brota. E aí a gente fica feliz da vida, né? Então entendam que não existe regra para substrato. Apesar da planta ser epífita, a maioria das orquídeas são adaptadas, as epífitas, elas estão adaptadas a diversos tipos de substrato. Elas estão adaptadas a viverem com as raízes expostas e elas estão adaptadas a viverem em diversos tipos de substrato dentro de vasos, tá? Então basta você experimentar, compreende? Que mistura pode ser feita? A que você quiser. A casca de arroz carbonizada, ela é muito utilizada para mudinhas, tá? Existem diversos orquidários que só plantam na casca de arroz carbonizada. Não coloca carvão, não coloca casca de pinos, só coloca ela, principalmente para as mudinhas de Cattleya, mudinha de Phalaenopsis. É muito comum isso. É que esse estudo é recente, sabe? Mas a casca de arroz ela é muito rica. A carbonizada, essa daqui, ó. Ela é cheirosa, ó. Tá vendo? Ela é bem durinha e você vê que a água entra e sai com muita facilidade do vaso, tá?
Então, gente, sobre o substrato, a gente colocou um ponto final, né? Porque todo mundo fez essa pergunta. Eu recebi essa pergunta no Instagram, eu recebi essa pergunta no Facebook, recebi essa pergunta por WhatsApp. Então, pode ser utilizado sim para as orquídeas, tá? Bom, agora respondendo algumas questões do final de semana, que no grupo eu passei os olhos nas dúvidas de vocês. E eu tô vendo muita gente com plantas da natureza, tá? Muita gente dando umas voltas em sítios, dando uma volta em parque, trazendo plantas para casa. Então, não é legal, galera, tá? A gente sabe o que é uma planta retirada da natureza. E o que rola? O que acontece quando você vai numa cachoeira, quando você vai num hotel, quando você vai numa fazenda, quando você vai numa chácara, que você vê uma orquídea, principalmente oncidiums. Você vê uma orquídea e fala, puxa vida, eu não tenho dessa. Olha que micro mais linda, eu não tenho dessa. Nossa, tem tanta aqui, vou pegar um pouquinho, vou levar para casa, não vai fazer diferença nenhuma. Pois é, você está cometendo crime ambiental da cadeia, tá? Por que acontece, gente? Quando você tira uma planta da natureza, você traz para sua casa, a tua casa não tem exatamente nada do que a natureza tem. Nada. Não tem a umidade, não tem a água, não tem a poeira, não tem o cocô do passarinho, não tem os ventos que vêm carregados de coisas, de nutrientes, não tem a umidade. Você está levando ela para a morte na sua casa, muitas vezes. E você está causando um grande desequilíbrio, porque de plantinha em plantinha que é retirada da mata, já pensou se todo mundo quer ir lá pegar um tiquinho? De tiquinho em tiquinho não tem mais nada. É por isso que existem as plantas feitas em laboratório, gente. É para isso que os estudiosos, é por isso que os laboratórios estudam tanto, para que envie plantas magníficas para nós revendedores. Então não há necessidade de vocês olharem para aquela plantinha e falar, é só um pedacinho, eu vou levar para casa, ninguém vai dar falta. Mas a tua consciência vai ficar pesadona, entendeu? Então, assim, galera que segue o grupo Orquidiomania, meu grupo privado, eu não vou aprovar postagem de planta que foi retirada da natureza. Às vezes a pessoa já sabe que eu não aprovo e ela camufla. Eu ganhei. Ganhou nada, você tirou da natureza, tá na cara. Porque quando você desprega uma planta da árvore, a raiz tá dizendo, fui tirada da árvore agora. Então, gente, eu sei quando é retirada da natureza e quando não é, e eu não vou permitir no meu grupo isso, tá? Não pode. E sabe por que não dá certo? Porque tua casa não tem o que a natureza tem. Compre plantas feitas em laboratório, tá? Mas aqui na minha região tem muita lélia. Aqui na minha região tá lotada de micro. Não importa. É proibido. Não pode e ponto final. Tá? Orquidiomania é completamente contra esse tipo de atitude, tá? Deixa a planta no localzinho dela, ok? A terceira situação do final de semana que que eu vi muito no grupo Orquidiomania e nos meus canais, a dificuldade que vocês têm com orquídeas de raízes finas. Márcio Garcia, meu esposo, fez uma live domingo falando de chuva e orquídeas de raízes finas, tá? Então, para quem não prestigiou essa live, ela tá disponível para vocês aqui na página do Orquidiomania, tá? Assistam. Foi ontem às 11 horas da manhã. Foi uma live muito boa, muito produtiva, tá? Chuva e orquídeas de raízes finas. Inclusive, ele mostrou essa moça linda aqui, ó. A florzinha foi polinizada. Mostrou que ela tá com cochonilha, porque ela ficou meio abandonadaça, né? E a gente tá tratando a cochonilha. Então foi uma live muito legal, assistam essa live, tá? Gente, complementando sobre orquídeas de raízes finas, tá? Vamos colocar aí Celogine cristata, que vocês estão tendo muita dúvida, tá? Celogine cristata. Vamos colocar aí estanhopéa.
Vamos colocar os oncídios e os seus híbridos, tá? Vamos colocar algumas miltônias, algumas bráceas, tá? Olhou para a orquídea, viu que ela tem raízes finas, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Principalmente em relação ao excesso de umidade no vaso. Ah, Juliana, mas eu já ouvi falar aí na internet que quanto mais fina for a raiz da orquídea, menor tem que ser o substrato. O que significa isso? Quando a raiz é fina, gente, se você coloca um substrato muito grande, muito grosseiro, você há de convir comigo que o contato da raiz com aquele substrato grosso vai ser bem menor. Quando você escolhe casca de carvão e casca de pinos em pedacinhos menores, o contato vai ser maior com a raiz, então a aderência vai ser muito facilitada. Para a raiz grudar vai ser muito mais fácil, tá? Só que você tem que ter cuidado com as regas. O que acontece? A pessoa vê essa informação na internet, pega um vaso de plástico, pega lá um substrato bem miudinho, carvão e casca de pinos, não põe drenagem no fundo do vaso e planta o seu oncidium lá e ainda enterra o pseudobulbo, né? Faz aquele afogamento de oncidium. E molha, olha só por cima do vaso, fala secou, molha. Apodrece tudo, gente. Apodrecem as raízes, apodrecem os pseudobulbos rapidamente. Primeira coisa, pseudobulbos ou bulbos tem que ficar acima do substrato, fora completamente. Quem vai segurar aquele pseudobulbo, gente, é o tutor. São aqueles pauzinhos que a gente coloca para amarrar a planta. Não é o substrato. O substrato é para guardar mais umidade, compreendem? Para você colocar o adubo. E para as raízes grudarem, né? Então, quando a gente fala que orquídeas de raízes finas gostam de substratos de pedaços menores, é por conta da facilidade de enraizamento. Mas você tem que tomar muito cuidado com as regas. Então, é isso que a gente tem que saber. A gente tem que conhecer, colocar na balança. O problema é que a gente escuta uma informação e a gente bitola numa só. Então, aprendam isso. Se a planta é uma epífita e precisa de bastante circulação de ar no vaso, se ela não precisa de muito substrato, aquela planta plantada em substratos pequenos tem que regar e secar completamente para receber água de novo, tá? Então, o Márcio disse assim, deem preferência para cachepôs de madeira e pedaços de madeira. Não falou isso na live ontem? Por quê? Pela facilidade de apodrecimento dessas raízes, tá? Por incrível que pareça, as raízes finas, elas têm uma capacidade de resistência à falta d'água incrível, incrível. Não sei se vocês lembram dos meus vasos de oncidium, dos meus híbridos de oncidium aqui de casa. Eles estão todas com as raízes jogadas para fora. Eles não estão com a raiz dentro do vaso com o substrato. Naturalmente, eles jogaram toda a raiz para fora. E é o que acontece aqui. Tem a madeira? Tem a madeira. Grudou na madeira? Grudou na madeira. Mas a maioria das raízes estão aqui, ó, para fora. Juliana, mas por que apresenta essa característica? Por que ela não vai lá e entra dentro do substrato? Porque ela não é assim. Porque ela é epífita. Na natureza ela não tem nada guardado dentro de substrato, gente. Ela gruda sobre, ela não está dentro. É isso que a gente tem que aprender e parar de ser teimoso. Então, quando a gente vê postagem assim, a minha Phalaenopsis está jogando a raiz para fora, é hora de replantar. Mentira! A minha Oncidium tá pulando para fora do vaso, tenho que replantar, falaram que tenho que replantar. Mentira! Ela tá feliz da vida com essas raízes para fora. Se ela jogou para fora, é porque ela quis ir para fora. Se ela foi para cima, é porque ela quis ir para cima, ela tá buscando umidade. Se ela correu e grudou na parede, deixa grudar na parede. Ela buscou, a planta é inteligente.
Aí vai nós aqui, os mané, né? Brincadeira, tá, gente? Vai lá, pega a planta, separa, raspa a raiz, pega aquela raizeira toda, coloca dentro do vaso, enche de substrato. A planta faz assim, ó. Morre. Porque ela não quer aquilo. Então, qual que é o momento de replantar? É o momento que as raízes estão pulando para fora do vaso? Não. Não é. O momento de replantar é quando a planta está com pseudobulbos pulando para fora do vaso? Pode ser, porque aí o vaso fica muito apertado, a planta vai começar a emitir pseudobulbos para fora do vaso. Mas é um problema? Não é um problema. Eu tenho touceiras de Cattleya, Maju tá aqui para confirmar, que tem tanto pseudobulbo para fora do vaso, mas tanto, e elas vivem felizes de vento em polpa. Fica suspensa pra não tombar. Elas são penduradas, porque eu não consigo nem apoiar numa mesa. Tanto que eu não entreguei meu orquidário antigo por conta delas, porque eu não tenho aonde pendurar meu orquidário novo. Eu tô pagando outro mês de aluguel por conta das minhas Cattleyas, que não tem como apoiar numa base, porque elas estão circundando o vaso. Aí tem outra parada bem legal. Então lindas, florindo todo ano. E brotando muito. 10 mil flores em cada vaso, lindíssimo. Bom, vocês conhecem, né, gente, as minhas Cattleyas. Então, assim, essas são coisas que a gente encontra na internet que é pura baboseira. Qual que é o momento de plantar? O momento de plantar é aquele momento onde você vê um substrato envelhecido, um substrato que está esfarelando, um substrato que provavelmente esteja com o pH alterado, que esteja ácido demais. E você vê que a planta não brota, que a planta não enraiza, a planta está rejeitando o substrato, tá? A planta rejeita, a planta enraiza quando rela no substrato, a coifa queima. A planta não brota de jeito nenhum. A planta não desenvolve. Aí você vê que aquele substrato que ela tá velho demais. Mas existem situações que você não consegue tirar aquele substrato velho. Não consegue. Porque ela emitiu tantos raízes, dela é tão antiga, que você não vai conseguir tirar aquele substrato velho. E aí a pessoa fica descabelada, manda mensagem assim: Ju, pelo amor de Deus, como que eu faço para tocar esse substrato? Essa planta veio da minha avó e ela não desenvolve. Gente, bem simples, bem simples. Provavelmente, aquelas raízes que estão dentro do vaso, antigas, já não estejam mais saudáveis. Muito provavelmente. Porque vocês que me acompanham há algum tempo, vocês já ouviram falar que a raiz ela tem um ciclo, né? Que quando a gente compra plantinhas, elas vêm colocadas no esfagno, aquelas primeiras raizinhas. Depois ela vai emitindo raízes do lado e o orquidário vai lá e enche de mais substrato, não é? Vão fazendo camadas de substrato. Aí o que acontece? Aquela primeira camada de raízes lá, ela tá tão antiga, ela tá há tanto tempo em contato com aquele substrato antigo, que é muito provável, gente, que aquelas raízes nem existam mais. Que elas estejam debilitadas ou mortas. Mas a planta, tão inteligente que ela vai brotando. E ela vai enraizando. Ela vai brotando e ela vai enraizando. E vai chegando um momento que ela não necessita mais daquelas primeiras raízes. Vocês compreendem isso? E as pessoas ficam apavoradas, né? A pessoa compra uma planta, pega uma Cattleya lá no vaso, aí ela vai lá, a planta chegou, ela arranca do vaso na hora e ela vê só raízes na frente nova e não vê raízes na parte velha. E ela fica furiosa. Mas furiosa. E aí a gente explica. Há quanto tempo aproximadamente a senhora acha que essa raiz estava em contato com o substrato? 7 anos? Uma Cattleya? 6 anos? Você acha que essas primeiras raízes dela, do pseudobulbo primeiro,
estariam viçosas, lindas, maravilhosas como as da frente nova? É óbvio que não, gente. Então é por isso que a planta brota e enraiza, é um ciclo. É por isso que o pseudobulbo antigo vai cuidando do novo, né? O pseudobulbo antigo, ele serve isso. Ele deu a flor, ele não floresce mais. Ele tá ali agora para dar força para o pseudobulbo novo. Então, a planta é muito inteligente, ela é muito porreta. Então, aprendam isso, respeitem o ciclo do enraizamento novo, tá? As raízes mais antigas não estarão belas e formosas como as raízes novas, gente. Às vezes as pessoas compram vandas e falam, ai, a vanda veio tudo morta. Comprei lá na floricultura da minha cidade, comprei no mercado, comprei na Orquidiomania, comprei de fulano, ciclano, veio tudo morta. Falei, mas como tá morta? Não, tá tudo preta, tudo marrom. Falo, mas da onde, né? Falei, isso só significa que elas são raízes mais velhas e que tua planta agora vai ter que emitir raízes novas. E que dessas raízes mais antigas, escurecidas, marrons, vão brotar um monte de raiz nova. Caraca! O que é uma raiz morta, gente? É uma raiz que esfarela. É uma raiz que cheira podre. É uma raiz que você bota a mão assim nela, lá sai uma capa na tua mão. Ou quando seca, você pega, ela tá esfarelenta. Essa é uma raiz morta. Aonde fica só aquele fiozinho exposto. Aquilo lá não presta mais para nada. Pega a tesoura esterilizada, corta e aguarda o novo enraizamento. Compreendem? Então a cor de raiz só significa que ela é mais velha, gente. E que ela tem capacidade plena de emitir raízes novas daquela raiz antiga. E isso é fato, gente. Isso é fato, eu já cansei de mostrar pra vocês. E aí, as pessoas me pegam na curva, né? Sempre tem a pergunta que não quer calar, nós já falamos sobre isso, mas tivemos mais questionamentos. Corto ou não corto a raiz para replantar? A minha resposta é que você fique bem à vontade. Por quê? O Orquidiomania, gente, ensina para vocês o que a gente faz e dá certo. Eu não pego ensinamentos alheios e trago para vocês sem testar. Então, comparando pessoas que cortam todas as raízes para replantar, socorro. Com uma planta que tem raiz, se você plantar as duas ao mesmo tempo, uma que você podou tudo e a outra que tem raiz, a galera fala pra mim, qual que vai se dar bem? Qual que vai reagir mais rápido? Qual que vai se nutrir primeiro? É óbvio que é que tem raiz, gente. Raiz é a base da planta, caraca. É a fonte da vida. As raízes se comunicam, se harmonizam, fortalecem a planta, pega nutriente. Aí você vai lá e corta para replantar. Cada um planta como quer. Mas eu jamais na minha vida vou falar para você cortar a raiz da sua orquídea para plantar. Não tem sentido, gente. Na natureza, outras plantas, há sim, fato comprovado, que muitas plantas precisam ter suas raízes podadas para serem estimuladas e tal. Não estamos falando de orquídeas. Estamos falando de outras plantas. Orquídea é orquídea. Orquídea se alimenta pelas raízes. A absorção pelas folhas é muito menor. A boca da raiz é a orquídea, é comprovado, gente. Então, galera, eu já falei isso 1, 2, 3 vezes, sei lá, uma centena de vezes. Mas eu não indico cortar raízes.
Eu só vou cortar raízes que estão podres ou esfarelando. Essa não tem mais serventia. Essa já não presta pra nada. Agora vem comigo. Vem comigo. Vem cá, vem cá. Vamos aqui. Vem cá comigo. Vem cá você também. Eu tô com o carregador aqui, com extensão. Vem aqui comigo. Eu vou pegar essas raízes da minha Phalaenopsis. Vocês estão vendo aqui o espetáculo que tá? Vou até aproximar para vocês ficarem doidos. Olha isso aqui, gente. Ah, peraí. Olha isso aqui. Olha o tamanho das coifas. É coifa desse tamanho assim, ó. Olha aqui. Aí eu vou pegar a tesoura e vou cortar para replantar minha FAO. Tô doida, né? Isso não existe, gente. Aí eu recebi minha caixa da alegria linda e maravilhosa. As plantas plenas. Eu vou lá, tiro do vaso. Acho ruim que as raízes velhas, as raízes primeiras já não estão boas. Desvalorizo as raízes da frente nova porque eu me apeguei naquelas mais antigas, né? Infelizmente tem gente assim. Que é uma pena, né? A gente pensa diferente, galera. A gente tem que ver a planta como um todo. Você já pensou se nós, seres humanos, nos apegássemos a cada pinta, a cada ruga que aparecesse na gente, a cada fio de cabelo branco que vai aparecendo na nossa cabeça? Já pensou se a gente só ficasse pensando nisso e esquecêssemos do quanto a gente aprende com a nossa velhice? O quanto que a gente se torna pessoas melhores ou piores, né? A cabeça pode ser utilizada para os dois lados. Mas no meu caso, eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor do que anos atrás. Porque eu peguei as experiências da minha vida e o que eu achei que era errado ou que me ensinaram que é errado, eu mudei. E quando alguém me pergunta do meu passado, eu não vivo mais nele. Compreendem? Com a planta é a mesma coisa. O que ficou no passado dela, ficou no passado dela. A tua planta não é obrigada a ter raízes maravilhosas no primeiro pseudobulbo que ela emitiu. Muito menos ela é obrigada a ter raízes fantásticas no primeiro pseudobulbo e ter folhas magníficas lá também. É muito provável que se ela tiver aí em torno de 12 anos, ela já não tenha raízes legais, nem folhas naqueles primeiros pseudobulbos, né? Já podem ter até caído, morrido. O que as FAOs fazem? A FAO, ela descarta as folhas mais velhas e emite folhas novas. Porque ela sabe que ela não vai dar conta de cuidar de tanta folha. Compreende? Ela fala, tudo bem, mas para vir esse montão de folhas, eu preciso pôr algumas para fora. Porque a minha floração é muito durável. Porque o processo de emissão de haste floral até a floração pode durar 8 meses. E ela não vai dar conta de folhas, haste floral e flores. Ela não dá conta. O que ela faz? Tira um pouquinho daqui, guarda a energia para vir a haste floral. E é isso que nós, seres humanos, precisamos fazer, né? E que a gente não costuma fazer, né? Então, sempre olhar a coisa nova e a planta por um todo. Eu não me enjoo de falar disso, tá? As pessoas perguntam pra mim, Ju, como que você tem saco, paciência pra falar de diversos temas que você já falou muitas vezes? Eu sempre digo uma coisa, cada vez que eu falo, eu aprendo uma coisa nova. Cada vez que eu falo, eu passo uma energia nova.
Eu passo uma mensagem nova. Então, cada live nunca é igual a outra. É igual para aquela pessoa que só vê a parte feia. Para aquela pessoa que o mundo é cinza, que nada tá bom, que a planta tem que ser perfeita, não pode ter uma pinta, não pode ter uma mancha, não pode ter uma raiz morta. Aquela pessoa que tá presa dentro da caixinha, compreende? Essas pessoas não podem cultivar plantinhas, porque sofrem, sabe? Então, gente, é assim que eu vivo, ó. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Cada plantinha de um jeito. Aonde eu vou na minha casa tem planta. Perco planta. Tem cochonilha. Aparece ácaro. O fungo ataca. Hoje mesmo eu cortei uma folha. Eu até filmei para vocês. Essa catleia maravilhosa aqui, ó, que tá com haste floral, o ácaro pegou e em uma semana o danado do ácaro foi capaz de sugar minha planta toda. Eu falo, gente, mas não é possível. Aí, o que eu fiz? Eu vou lá culpar o ácaro somente? Poxa, o ácaro tá na natureza, né? Ele tem sua importância também. Todo mundo tem, mas tem que estar equilibrado. O que acontece? Quando o ácaro roeu ali, o Márcio jogou a folha fora, foi ele que cortou. Quando o ácaro roeu ali, tava passando um funguinho, sabe? Por que tava passando, Juliana? Como assim tava passando? O fungo tá no meio ambiente, bactéria também. Então, o ácaro tava ali ralando a folhinha, né? Roendo. E aí o funguinho tava passando pelo ambiente ali, pegou. Rapidamente, a folha começou a ficar necrosada. Olhei pro Márcio, falei, corte. É horrível? Depende do ponto de vista. Se é para salvar uma planta, não é horrível. Igual as pessoas perguntam assim, Juliana, você passa a tesoura nessa haste floral? Passo a tesoura na haste floral. Por quê? Porque se a planta não tem saúde para emitir uma haste floral até chegar à floração, eu não tenho o direito de deixar a haste ali. Sabe por quê? Eu quero floração todos os anos. Eu não quero uma única floração. Se a planta não estiver arretada, forte, para que eu vou deixá-la dar haste floral? Para fazer o meu gosto? E a planta morrer depois? Isso é errado. Eu quero uma planta com vegetais exemplares. Com pintas, com manchas, com folhas quebradas, mas amadas, tratadas, respeitadas. Porque não é falta de zelo uma planta machucar. Não é falta de zelo uma planta ficar doente. Nós ficamos doentes sem aviso prévio, não é mesmo? Ou alguém te avisa assim, ô Douglas, semana que vem você se prepare, tá? Você vai ficar gripadinho. Gente, isso não existe, né? Isso não existe. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu eliminar o negócio aqui, que estão compartilhando uma coisa que não pode. Vamos lá, excluir. Então, gente, se liguem nisso, tá? Veja a planta de uma maneira geral. Não se apegue a pequenos detalhes, que isso não vai fazer diferença nenhuma. Eu tô com uma Wanda Baitella ali, que o sol mudou a posição e ela começou a amarelar as folhas. Amarelou belezura. E aí, o que eu corri fazer? Peguei o meu tapume, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Conseguem ver ali, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Aqui, ó. Peguei o meu tapume, ó, aqui. E trouxe pra cá correndo. Por quê? O que rolou?
me deu flor. Me deu um montão de flor. E aí a Wanda gastou um monte de energia por conta dessas flores. Um monte. E aí, a floração acabou. O sol pegou nas folhas e ela debilitou. Porque ela estava fraca por conta da floração. Compreendem? Deixa eu apagar mais uma pessoa aqui que não merece estar na minha live nem a pau. Falta de respeito, hein, mocinho? Tem gente que não tem o que fazer, né? Será? Bloqueei já. Ô, gente à toa, né? Essa é uma pessoa do mal. Bom, gente, então é o seguinte, esse tapume quem fez foi um marceneiro qualquer. Até vocês podem fazer em casa. E não fui eu que fiz porque eu não tenho muita afinidade com isso, tá? Mas é um sanduíche de madeira. Você imagina fazer um quadro, tá? Fazer um quadro. Então você pega uma ripa, tá? Gente, denuncie esses caras que estão falando besteiras horrorosas aí. Eu sou casada e muito bem casada, tá? Não aceito esse tipo de comentários na minha live, tá? Uma ripa de madeira, coloca a malha de sombreamento e encaixa outra madeira. Então, vocês vão fazer um sanduíche de malha de sombreamento, tá? A dica que eu dou pra vocês é não fazerem a besteira que eu fiz, que eu não coloquei rodinha nesse primeiro. Então, o legal é vocês fazerem a moldura como se fosse um quadro e colocar rodinha, tá? Porque aí você parará, empurra com que você para onde você quiser. Então, eu não deixo meu tapume só num lugar. Eu levo para onde o sol tá pegando em determinada época do ano, compreendem? Porque o sol é lascado, né, gente? O sol vem e, ó, pá, queima a tua planta, tá? Então, galera, essas dicas foram bem legais hoje. Outra situação que eu não posso deixar de contar pra vocês é que, sabe aquela Wanda lá? Uma outra situação que ela tá jogando folha pra fora. Deixa eu falar pra vocês antes de... Obrigada quem denunciou, gente. Brigadão. Eu vi sem querer. Eu não ia ver. Denuncie mesmo. Vocês vão perceber que após floração, elas dão uma capengada. Vocês já repararam nisso? Já? Já aconteceu com você, depois que a tua Wanda deu flor, as folhas começam a cair subitamente? Já? O que é isso aí? Isso aí é esgotamento da planta. A planta deu uma baqueada tão grande que ela começa a eliminar folhas para dar conta do recado. Sim. Sim. Vocês já perceberam que quando a tua FAO termina a floração, ela fica com a folha bem tristinha? Aí você fala, gente, eu vou perder a FAO. Passa um tempinho, ela começa a ficar linda e plena. É o estresse causado pela floração, tá? E às vezes, maioria das vezes, você faz sua parte. Você aduba, né? Você tem uma umidade bem legal. Você usa os macro e micronutrientes. Você faz a sua parte. Mas mesmo assim, a plantinha fica cabisbaixa, né? É só aguardar, tá? É só aguardar que ela reestabelece. Então fica uma dica muito importante para você. Quando a sua FAO acabar a floração, não replante ela. Deixa ela descansar, porque senão você vai dar mais um estresse para ela. Ok? Ah, Juliana, mas a minha planta veio do mercado, ela tá toda podre, eu preciso replantar. Ok. Se a planta está podre, veio lá do mercado batumada na água, tá lá, virou planta aquática da noite pro dia, né? E você precisa plantar para não perder a planta por conta da quantidade d'água, é uma situação. Agora, não, se tua planta tá legalzona, ela acabou a floração e ficou tristonha, tá? Ficou tristonha, não replanta não.
Aguarda pelo menos 1 mês, 2 meses, para ela dar uma arribada de novo. Senão você vai estressar ela mais um pouco, tá? E a Wanda, Ju, o que eu faço com a Wanda? Com a minha aconteceu exatamente isso. Ela floresceu, começou a mandar um monte de folha embora. Entra com cálcio, tá? O cálcio é muito importante nesse momento. Aqui eu uso como chama? O Forte Equilíbrio, é o que eu uso. Inclusive, eu estou em época de reaplicar o cálcio, porque eu apliquei o cálcio em dezembro. Já tá na época de aplicação. Mentira. Apliquei em dezembro para aquelas que estavam em vaso. E apliquei em... Nós estamos em fevereiro? Não, foi em dezembro mesmo. Eu pulei em janeiro. Eu não apliquei em janeiro, devia ter aplicado. Tá? Porque o cálcio é assim. A cada 3 meses para aquelas orquídeas que estão no vaso. Tá? E mensalmente para aquelas orquídeas que estão com raízes aéreas. Tá? Então a Wanda seria mensalmente, eu pulei janeiro, tá? Por falta de tempo, por conta da mudança, tá, gente? Muito compromisso na cabeça aqui. Então, volte com a adubação, tá? E ela vai realmente dispensar algumas folhas, por conta do estresse que ela passou com a floração, tá? Então são dicas assim, acontece. Não precisam ficar desesperados, tá? Bom, gente, a nossa live foi sobre isso hoje, foi riquíssima, por sinal, uma live muito boa, muito gostosa, e eu sempre tô aqui, tá? Segunda-feira é batata, eu tô aqui às 2 horas da tarde, na quinta-feira nós teremos a Maju lá no Instagram, tá? No Instagram Orquideomania, tá? Ela vai falar sobre diferenças de orquídeas, tipos de orquídeas diferentes. Teria acontecido na quinta passada, mas eu tive um imprevisto e a live não pôde acontecer. Eu não estava em Maringá, aconteceu um imprevisto, tá? E a live foi prorrogada para a quinta que vem no Instagram. E quarta-feira tem live aqui de novo, às 14 horas, tá bom? Então fiquem ligadinhos, a gente sempre tá na área, tá bom? Quem quer ver mais conteúdos de cultivo de orquídeas, quem é novo aqui no meu tagarelamento, eu tenho canal do YouTube, Orquideomania, eu tenho Instagram, Orquideomania, eu tenho o meu perfil onde eu falo de todas as plantas, que é o Ju Orquideomania _, tá? Então contem sempre com a gente, visite a nossa loja virtual, orquideomania.com.br, e nós enviamos tudo que você precisa para todo o Brasil somente, tá bom? Um beijo, obrigada por cuidarem de mim, denunciem tudo que é errado mesmo. Pessoas à toa, pessoas malvadas não tem que estar no círculo Orquideomania. Façam isso, cuidem da gente, tá? Gratidão sem fim, Deus abençoe a vida de vocês imensamente, graça, paz e amor nesse coração. Beijo.